A minha filha que me assessora também. Minha filha e minha esposa, estão sempre do lado. Que maravilha. É isso aí. Família, nessa pandemia a gente viu que a família é tudo, né? E as células familiares têm rompido muito, têm sido muito abençoadas. Pastor, já está gravando, né? Nós vamos deixar também disponível na nuvem isso daí. Depois a gente fica passando para o YouTube da igreja. O pessoal está tendo acesso, né? Mas, pastor, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da história do senhor, trabalho do Bom Samaritano. Eu sei que o seu Bom Samaritano já faz tempo, né? Mas é algo que impactou a nossa vida, me ajudou muito, o material do senhor, eu estudei, trabalhei. Foi algo muito forte. Fico feliz, viu? Amém. Pastor, vamos orar então, né? Vamos começar com uma oração, pedindo a Deus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, que possamos neste momento estar totalmente conectados com a Tua glória e que saia de nossas bocas palavras proféticas para mudar a história da igreja do século XXI em tempos difíceis em que pelo qual estamos vivenciando algo que nenhum de nós jamais imaginaríamos que iríamos passar nesse momento. Somos sabedores que tudo isso faz parte dos rumores da volta do nosso Senhor Jesus. E que agora é a hora de nós resgatarmos a igreja do século XXI. Uma igreja avivada, cheia do Teu Espírito Santo, se movimentando como na igreja primitiva, onde eles estavam sempre juntos, no templo e também nas casas, nos lares, em todas as nossas redes sociais, temos que invadi-las através da Tua palavra e que nós possamos ser canal de bênçãos para o Brasil e o mundo. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pastor. Pastor, fazem 3 anos, né, e meio que eu cheguei a Rondônia. Eu fiquei 20 anos como superintendente lá na cidade de Teófilo Otoni. Sou filho na fé do pastor Jerônimo, né, meu Abraão, meu querido Abraão, onde eu tive a oportunidade... onde eu tive a oportunidade de ficar 10 anos como co-pastor do meu Abraão, né? Onde nós aprendemos tudo, né? Eu falo que, para mim, existem os 2 maiores pastores do mundo. Para mim, o pastor Mário de Oliveira, nosso presidente nacional, e o meu Abraão, né? O meu Abraão. Claro. Questão de honra, de respeito, de amor e de discipulado, né? Na verdade, o pastor Jerônimo nos discipula até hoje. Mais de 1.200 filhos na fé, pastores espalhados aí pelo Brasil afora. Chegamos aqui com o desafio, né, de trazer uma metodologia que nós aprendemos. O senhor esteve conosco lá em Minas, naquele treinamento de guerra, né, que ali foi um treinamento de guerra. Né? Foi. Participamos de muitos congressos, seminários, procurando aprender um pouco mais sobre a visão celular. Eu estou com essa camisa aqui, pastor. Essa camisa, não sei se o senhor conhece, né? Conheço, esse é um projeto do seu Abraão. Exatamente. Nós estamos trabalhando, e era para ser agora no mês de maio, o maior batismo nas águas do estado de Rondônia, de toda a história. Continuamos trabalhando a visão, né, até aqui, realizando o sonho de Deus. Amém. Glória a Deus. Ovelha gerando ovelha. E quando viemos para cá, já trouxe um pastoreio de pastores com vários amigos, né? Que nós viajamos muito pelo Brasil afora. E o pastor Mário abençoou para que esses pastores viessem. Fizemos um congresso aqui, um pastoreio mesmo de pastores. E começamos, então,
a implantar a visão de uma igreja em células. Pastor, há mais ou menos uns 10 dias atrás, eu tive um sonho profético. E esse sonho profético mexeu muito comigo. Muito. E nesse sonho, eu ouvi uma voz dizendo assim: o resgate da igreja do século XXI. E essa voz ficou permanentemente nos meus ouvidos por várias horas, por vários dias, como está até hoje. Eu tenho falado que aqueles que estavam frios antes dessa pandemia congelaram completamente. É verdade. Os que estavam mornos foram vomitados para fora. Porém, os quentes estão fervendo. Amém. Como nunca. Verdade. Como nunca. Então, nós que estamos firmes, nós estamos fervendo. E Deus tem nos dado algumas visões de algo sobrenatural. Vou dar um exemplo para o senhor, dentro da visão do resgate da igreja do século XXI. Tenho mandado, inclusive, mensagens que eu estou até escrevendo, né? Uhum. Até falei com o senhor sobre o Caverna não Mata Discípulos, né? Vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor muito importante no início do nosso bate-papo. Chegou o tempo de nós começarmos a usar todas as ferramentas que Deus nos deu para resgatar a igreja do século XXI. O exemplo disso, eu estou aqui em Porto Velho, Rondônia, o senhor está aí no Amapá. No Amapá. No Amapá, e dezenas e centenas de milhares de pessoas no Brasil e até fora dele, nos assistindo. Quem não está nos assistindo vai nos assistir depois. Exato. E essa é uma ferramenta para nós alcançarmos os perdidos e trazer de volta para a casa do Pai. Esse é o desafio que nós temos hoje, que tem tirado o nosso sono, que tem feito com que nós oremos mais, jejuamos mais. Terminamos agora 21 dias aqui no estado do Jejum da Vitória, jejuando e orando pelo resgate da igreja. Então, o segredo aqui, pastor, é que nós precisamos viver algo que nós nunca imaginávamos que iríamos viver. Uma ideia excelente que eu estou praticando. Eu estou fazendo células online. As minhas células, segunda-feira eu fiz uma célula numa estética de uma membro da igreja, que eu sou líder de célula lá. E nós fizemos com 8 pessoas. Olha que participando, maravilha. Tudo aqui pelo meu quarto, trazendo... Isso foi, o senhor utilizou o Zoom, foi? Eu usei, sim, eu usei o Meet, né? O Meet, né? O Meet, E agora estou vendo aí o Zoom e uma ideia também que nós estamos praticando aqui, que está dando muito resultado. Uma ideia que eu tive também, eu estava no altar esses dias orando, e Deus me deu essa ideia. Eu liguei para um casal de pastores nossos. E esse pastor pegou o Covid-19. Ele é um policial civil, serviço de inteligência aqui da capital. E eu estava em cima do altar e o Espírito Santo tocou em meu coração que eu fizesse uma ligação de vídeo, uma chamada de vídeo. Estava no altar e ele atende, a esposa dele estava do lado, né? Eles estão em quarentena. E eu fiz uma visita para ele através daquele vídeo. Olha. Fizemos uma oração. Uma visita online. Online. Exato. Porque hoje, até para você fazer uma visita na casa da pessoa, as pessoas estão com medo até de receber o pastor. Exato. Entendeu? Não sei aí, mas aqui está desse jeito. Não, aqui as também pessoas tem... Nós só podemos colocar hoje dentro da igreja 5 pessoas por culto. Aqui nem culto.
Nem culto. Nós estamos em lockdown, Então tá bem pior do que nós. É. Então, o que acontece? Nós fizemos oração, fiz ali uma pequena célula, porque célula não é o tamanho, porque a célula que Deus criou só tinha 3, Exato. que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Deus foi o primeiro a criar a célula. O próprio Deus é uma célula. É verdade. É vida. E aí, oramos, a esposa dele do lado, né, com suspeita também de estar, que está do lado do esposo. Quando foi ontem, ele me mandou um vídeo, uma chamada de vídeo, ao lado da esposa, glorificando a Deus, chorando, porque ela deu negativo. Está ouvindo, pastor? Deu negativo. Deus visitando, Deus trabalhando de uma maneira sobrenatural. O senhor me ouviu? Não, cortou, que eu acho que foi a internet que deu uma travada. Deu uma travada aí, vou repetir. Terminou naquela parte onde fala sobre a chamada de vídeo. Exatamente. Parece que está dando interferência de novo. Oi. Acredito que seja só lá, pastor, com o pastor Ronaldo, a internet dele mesmo. Mas está voltando. Está voltando? Está voltando. Glória a Deus por isso. Exato. Glória a Deus, pastor. Bom, o que acontece? Nós fizemos essa visita, né? E eu comecei a enviar essa mensagem para todos os pastores fazerem a mesma coisa aqui no estado. Eu mesmo comecei a fazer visita aos pastores através dessa chamada de vídeo, que tem dado muito certo e tem sido algo assim sobrenatural, porque as pessoas, eu mando uma mensagem 10 minutos antes, falo só daqui 10 minutos, reúne a família que eu estarei ministrando para vocês aí dentro de casa. É uma ideia também para a igreja do século XXI. Até isso porque é tão interessante, pastor, que hoje eu estava ouvindo o pastor Marcos, ele que é coordenador de células lá de São Paulo. Sim. Ele disse que ele vai fazer uma multiplicação de 90 células online. Rapaz, você está brincando? Você já pensou que coisa maravilhosa? Coisa maravilhosa, né? Eu quero ler um texto aqui, pastor, que tem mexido muito comigo, que está aqui no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículos 24 em diante. Olhe bem o que diz. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia que está se aproximando? O dia da volta do Senhor. Então agora é a hora de nós estarmos fortalecidos na palavra de Deus, no amor ao nosso semelhante, e fazer exatamente o que está escrito aqui. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Nós temos que animar um ao outro. Porque um número grande de pastores entraram em depressão. Um número grande de pastores cometeram suicídios. Aqui mesmo no estado, na semana retrasada, um pastor de uma igreja aqui, não quadrangular, graças a Deus, mas é um homem de Deus que entrou em depressão profunda e amarrou uma corda no pescoço e se matou. Um pastor muito conhecido na cidade aqui do interior, e ele não aguentou. Então, esse momento, nós precisamos animar um ao outro, porque tudo que o diabo quer é que você fique trancafiado no seu cantinho, guardadinho, e ali você fica dominado por pensamentos de desânimo, pensamentos de fracassos, igrejas com as portas fechadas, muitos pagam aluguel, alguns pontos já foram entregues,
as pessoas desanimadas, alguns doentes, não só do corpo, mas doentes também da alma, do espírito. E não é que a gente está condenando, não podemos condenar. Porque, como eu escrevi lá no Bom Samaritano, tem alguém caído perto de você. Exato. Tem alguém sangrando perto de você. Tem alguém precisando de uma ajuda, de uma palavra. Quando fala de ajuda, não é só dinheiro ou cesta básica. É uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Mesmo que você também esteja sofrendo, esse é o momento de nós estarmos unidos como igreja e levarmos uma palavra de ânimo, porque não são poucos os que desanimaram, que se prostraram. Nós vivemos hoje, pastor, uma guerra aqui no país. Todos os países do mundo se juntaram. Todos os países do mundo se uniram para vencer essa pandemia. Hoje nós temos uma pandemia na política. Exato. Um interesse violento de acabar com tudo. A economia está indo água abaixo, não sei até quando o povo vai aguentar. Está tendo saques, está tendo muita violência, feminicídios. Então, esse é o momento da igreja ser resgatada para que nós possamos resgatar os perdidos. Então, é essa palavra. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor. Pois não, pastor? Muito forte, pastor, o que o senhor está dizendo. E como que o senhor está fazendo essa... Você está trabalhando as células familiares? Como é que está sendo o trabalho junto com os seus pastores aí no estado? Pastor, nós lançamos um projeto aqui chamado Jesus no Meu Lar. Toda quinta-feira, nós fazemos um culto só com a família. Que maravilha. Só família. Esse culto, a gente passa o fly. Semana passada nós começamos, a gente canta 2 hinos ou 3. Depois nós fazemos aquela oração inicial. A minha filha de 9 anos, a Antônia, quinta-feira agora foi quem fez a oração inicial. Foi muito lindo. Fizemos o louvor. Maravilha. Semana passada nós falamos sobre o Salmo 128 e nessa semana agora o Salmo 127. Compartilhamos ali naquela célula familiar. Fizemos a nossa oração de mãos dadas, abençoando a nossa casa, a nossa família. E encerramos, né, com comes e bebes. Numa comunhão, na confraternização. Uma boa célula familiar tem que ter o comes e bebes. Tem que ter, né? Então, assim, nós estamos conseguindo fazer isso, primeiro, resgatando a nossa família. Porque não adianta quem está afogando e não sabe nadar, querer socorrer o outro que está morrendo. Exato. Então, nós temos que salvar a nossa família. Nesse momento, a gente vê que Deus faz um resgate daquilo que é mais principal nas nossas vidas. Que o primeiro é a nossa vida espiritual, nosso devocional com Deus, e depois a nossa família. E Deus tem voltado, o que a gente chamava antigamente de culto doméstico. Exatamente. Nós não tínhamos essa quantidade de cultos, eventos, trabalho. Então os pais tinham mais tempo de sentar com os filhos, ler a palavra, né? Fazer um culto doméstico. Eu vejo que são resgates de Deus nesse momento, né? Esse é o momento do resgate, porque se Deus não tiver misericórdia, a própria família vai sendo dilacerada, né? As preocupações, o povo está sem trabalhar, tudo fechado, comércio fechado, economia parada. Então, são vários fatores preponderantes para o desânimo. E é esse o momento que a gente precisa realmente nos animar, né? Animar um ao outro. E viver o que a igreja de Atos viveu, muito simples. Eles estavam no templo e nos lares. Exato. Porque se nós não fizermos isso,
E a única maneira de se fazer isso e dar certo são através das células. Amém. A célula, porque já que a igreja está fechada, nós não podemos fechar as células. Exato. Já que nós temos ferramentas, né, nas redes sociais para fazermos as nossas células, olha o pastor lá multiplicando 90 células. Exato. Já pensou? Então, isso significa que... ele está num lugar onde tem o maior número de contaminados em São Paulo e o maior número de mortos. Meu Deus. Ele está fazendo 191 células toda semana. Que é Vai isso, multiplicar mais 90. É violento o negócio. Esse pode tirar o chapéu para ele, né? E é tudo online, pastor. Pois é. Tudo pelo Zoom. Pois é, isso aí mostra que Deus nos deu a ferramenta certa, na hora certa, no tempo certo. Deus já sabia tudo isso que estaria acontecendo e nós estamos dentro da nossa casa, mas nós estamos no mundo todo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu estava conversando com um amigo... Pois não, pode falar. Não, pode falar, continue, por favor. Estava conversando com um amigo meu que é pastor lá em Portugal. Tinha até fechado uma agenda com ele de lançar meus livros lá. Portugal e Suíça, Inglaterra. Alguns amigos que eu tenho, né? Tem uma filha minha na fé, que hoje é pastora na Suíça. Ela falou, estava tudo programado agora para o mês de julho, ó, né? Que a gente iria. Eu compartilhando com ele, ele falou assim, Toninho, nós estamos aqui no pontapé inicial do trabalho em células, lá na igreja dele. E ele me falando como que ele lutou anos e anos e a igreja não andava. Quando ele começou a implantar os pequenos grupos, né? Mandei vários materiais nossos aqui para ele, né? E ele começou a implantar coisas que nós aprendemos com o Lorival, que aprendemos com o Eibe, que aprendemos com o Paulo Mazzoni, que aprendemos com tantos líderes abençoados, né? Oportunidades que nós tivemos de conhecer a visão celular, cada um implantando dentro da sua realidade, mas nós sabemos que esse é o caminho, né? O trabalho de Jesus e dos primeiros discípulos da igreja cristã, ele era duplo, né? Não era duplo, eles estavam sempre no templo e nos lares. Jesus fazia visitas. Exato. Eu pergunto, você é melhor do que Jesus? Porque se Jesus ia, por que eu não posso ir? Exato. Pastor, você sabe que tem um pastor aqui de Breves, da Ilha do Marajó. Hoje a pastora Eurides contou aqui no grupo dos superintendentes do Pará, ele colocou que ele queria fazer algo. Aqui no Pará também está todo em lockdown. E Deus incomodou ele tanto que ele saiu de porta em porta da membresia da igreja dele. Os irmãos saíam com a família na porta, ele do portão, ele levantava as mãos, orava e abençoava a família. Então, coisa linda, hein? A questão aqui e o amor pelo reino. Você lembra de uma carta que eu passei há muitos anos atrás, meu querido vizinho? Você lembra que tinha um adesivo? Sim, lembro. Eu tenho uma cópia guardada aqui, quando precisar usar de novo. Eu estou com 1.500 cartas prontas, olha, com aquele adesivo, eu creio no poder da oração, com o endereço da igreja, para nós começarmos. Eu tenho aqui, nós compramos um ônibus para a igreja, compramos também uma Kombi, porque nós temos muitos irmãos que moram muito distantes aqui da porque a igreja da cidade, né? A igreja está no centro. Aí, né? E começamos a fazer um trabalho de células. Eu não sei se... Aqui ela está bem no centro, né? Não tem casas por perto. Todo mundo que vem, a sede de longe, bem distante. Nós somos com mais de 50 igrejas na capital. Que maravilha. Então, assim, é um desafio muito grande, né? Eu não sei se o senhor sabe, eu sou praticante de jiu-jitsu.
Eu sou um apaixonado também pela arte. E mais apaixonado porque, através do jiu-jitsu, nós conseguimos ganhar mais de 100 pessoas para Jesus aqui em Porto Velho. Indo nos projetos sociais, aí compramos um ônibus para buscar os irmãozinhos, né, que moram longe, que praticam nas comunidades, né, o jiu-jitsu. Nós começamos a implantar da Bíblia, da kimono, Olha e só. batizando e fazendo discípulos. Nós temos aqui nós estamos sonhando aqui que nós ganhamos para Jesus há alguns meses um professor de Muay Thai, né? Então eu já comecei a treinar com ele, daqui a pouco nós vamos conseguir pegar esse projeto também. Nós compramos até um tatame já temos um tatame, e para dar aula lá na igreja mesmo, né? E tem sido uma bênção. É uma maneira também, né, de se ganhar e cuidar, né? Até aqui você conhece, né? Deve se lembrar bem. Quem ama ganha, quem ganha cuida, né? Exato. Esse livro é exatamente para nós ganharmos a pessoa, e os 3 primeiros meses ela vai participar tete a tete, né? Individualmente, homem com homem, mulher com mulher. A gente trabalha isso. E depois que termina esse discipulado aqui, desses 3 meses, nós continuamos eternamente o discipulado 1 a 1, que eu vejo que é muito benéfico, o trabalho de se cuidar e ser cuidado também, né? Porque nem sempre você está bem, às vezes você precisa também. Eu tenho meu discipulador, né, que eu estou sempre falando com ele, e eu vejo que isso é muito importante, principalmente agora. Principalmente agora. Você precisa ter alguém que você possa compartilhar suas dores, suas preocupações, né? Aí não é diferente daqui, está tudo parado, né? Exato. Alguns pastores bem desanimados, e irmãos também, aquilo que eu falei. Agora é a hora. Agora é a hora. Não tem jeito, pastor, não tem jeito. Ou nós vamos agora fazer aquilo que Jesus fazia, ou nós vamos ficar estagnados, e para esse pessoal retornar depois vai ser mais complicado. Por isso que a gente tem que estar agora firme, trabalhando e usando as redes sociais, o WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Zoom, tudo que puder fazer, temos que fazer agora. Porque para resgatar essa igreja agora, nós vamos ter que trabalhar pesado. Eu acredito nisso, né, pastor? Nesse grande avivamento que vai vir depois. Agora há pouco nós estávamos numa reunião administrativa, e o pastor Cleberton, ele que é o nosso secretário de administração, ele disse que as igrejas que não caíram nem em relatório, nem em arrecadação, tudo foram as igrejas que estão com células, né? Então isso é, a gente vê o trabalho, né, o resultado do trabalho, né, o povo motivado, os pastores diariamente, a igreja só não reuniu no templo, mas está reunida nas casas, né? De casa em casa. A verdade, a igreja não para, né? Eu assumi a igreja sede fazem 2 anos só, né? E eu peguei 64 pessoas, e hoje nós temos uma frequência de 350, 380 pessoas, e eu devo isso ao trabalho de células. Porque desde que eu cheguei, comecei a implantar, dos 64, muitos já eram antigos, não queriam mexer, eu fui trabalhando com quem queria, e aí lançamos um projeto chamado Tabernáculo, na segunda-feira, que só para os líderes, 30 minutos de oração, de 7 às 7h30, chega, vai para o joelho, sem cumprimentar, sem nada, joelho no chão, depois 30 minutos de adoração profunda, meu filho é tecladista, só voz e teclado, e a glória de Deus, ministração do batismo com o Espírito Santo, e 1 hora de estudo só sobre célula. Olha que maravilha. Quando nós começamos a implantar, tinha 10, 12 pessoas. Hoje a gente tem aí uma pancada de gente que estava participando, né? Graças a Deus. E é isso, pastor. O senhor sabe que o trabalho de células, um dia
Eu ouvi o pastor Josué Benção, estou até muito feliz, hoje é aniversário dele, né? Hoje é aniversário dele. Deus o resgatou depois de vários dias, né? Internado. Fiquei muito feliz. Até mandei uma mensagem para ele. Eu ouvi ele dizendo numa palestra, não me lembro bem se a gente estava lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu estava até coordenando lá o congresso de células. Ele usou uma palavra, também não sei se foi lá no Maranhão, não sei lembrar bem onde, mas ele disse que uma igreja em célula é no mínimo 5 anos para ela engrenar, para ela seguir. Então, o pastor ele não pode desanimar no início, porque o início é que vai determinar o fim. Exato. Então, ele tem que estar animado, otimista. Mesmo que ele tenha 1, 2 células, não tem problema. Ele tem que começar. Ele começa e depois o próprio Deus vai abençoando, vai trazendo novos discípulos e vão sendo discipulados. E o que você falou é a coisa mais certa. Aqui mesmo no estado, as igrejas que funcionam em células, as arrecadações não caíram praticamente nada. O que caiu é porque o comércio parou. Mas aqueles fiéis mantiveram-se fiéis. Eu estou vendo isso aqui na sede. Eu estou mexendo no telhado aqui, pastor. É uma loucura. Trocando o telhado para a gente fazer um mezanino, né? Vou fazer uma galeria para 500 pessoas. E para isso eu tenho que arrancar o telhado que está lá, que é muito antigo, né? Muito, muito antigo. E aqui cai aquela chuva forte demais, molha a igreja toda, não vou trocar. Região norte, chuvas, não tem para onde correr. Chuva de bênção, região amazônica, né? Chuva de bênção. Exatamente. Aí comecei a mexer, rapaz, daqui a pouco veio essa pandemia, nós continuamos mexendo, pastor. Deus tem provido, Deus tem abençoado através das células. Amém. Tá mais difícil? Tá. Bem mais. Para todo mundo. Está bem mais difícil. Mas aquilo que foi falado, as igrejas em células, elas têm uma solidificação maior. Elas têm o povo reunido em casa e outra, dando ouvidos ao seu líder. O seu líder dando ouvidos ao seu pastor. Então, a dificuldade ela é grande para todo mundo, mas quando você está realmente com o coração totalmente ligado, totalmente voltado para o cuidar das pessoas e para se multiplicar, porque não se multiplica pessoas, se multiplica discípulos. Exato. Quanto mais discípulos você multiplica, mais células você vai ter, mais supervisores você vai ter, mais pastor de rede você vai ter. E o processo é demorado. Exato. Porém, solidificado. Né? Totalmente solidificado. Eu estou até com um texto aqui, que você já conhece bem. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Essa é a palavra que nós temos que estar dirigindo hoje à igreja. Levanta e anda. Amém. Porque se ficar prostrado, vai ficar igual aquele homem que ficava lá na porta do templo. Exato. Só se lamentando. Lamentando. Tá difícil. Tá isso, tá aquilo. Tá, realmente tá, mas se a gente não levantar, se a gente não fizer o que nós estamos fazendo aqui agora, que o senhor está fazendo toda semana, que eu também estou fazendo, se nós não tivermos preguiça nessa hora, ficar deitado o dia inteiro assistindo televisão, assistindo más notícias, você se contamina com elas. Exato. Não é? E você acaba não fazendo nada. Você fica aí. Não sai do lugar, né? Não sai do lugar. Vocês tiveram reunião hoje, olha o senhor aqui fazendo a live, entendeu?
E isso que vai fazer a diferença. Toda hora chega um aqui, pega um óleo ungido, né? Entrega um dízimo, a gente ora, abençoa, vamos até 9 da noite, 9 da manhã, 9 da noite, estamos aqui na igreja, aberta, esperando Pastor, o sabe o povo. que eu vou fazer amanhã? Eu anunciei amanhã. O pessoal vai passar na porta do templo. Eu vou estar lá 8 da manhã. Que maravilha. Certo? 8h30 eu vou fazer uma live. Mas de 8 da manhã até 1 da tarde, e depois das 18 às 19, os irmãos vão passar com seus carros, moto, bicicleta, e eu vou entregar um frasco de azeite que eu consagrei no ano passado lá em Israel, lá em Jerusalém. Eu vou entregar para eles, eles vão levar para casa, para ungir a casa, e eu vou fazer amanhã a oração da proteção total da família. Amém. Amém. E esse óleo vai ser usado nos cultos familiares da quinta. Olha. Proteção total. Então, uma maneira da pessoa não esquecer da igreja. Exato. Ela vai passar lá, por exemplo, amanhã eu faço a ceia do fortalecimento. Já avisei em todas as redes sociais da igreja. Prepara o seu pão, prepara a sua água, reúne a sua família. Maravilha. Que às 8h30 da manhã e às 19 horas eu vou entrar e você vai participar da ceia, passando primeiro pela igreja para pegar o azeite. Porque senão as pessoas ficam só dentro de casa e vão perder o costume de ir para a igreja. Exato. É uma ideia também, né? Que estratégia maravilhosa. Eu quero abrir, nós temos alguns líderes, pastor Cleiton, nossa irmã Renata, outros irmãos que estão nos assistindo aí. Se alguém quiser fazer uma pergunta para o pastor, está em aberto. Nazário, coloca no silencioso aí, só quando você for falar, tá? Tá bem do ladinho o microfonezinho aí. Isso. Tá? Fique à vontade. Amém. Isso. Se alguém quiser fazer uma pergunta, se não, pastor, eu só vou pedir para que o senhor ore por, né? Quero pedir para que o senhor ore por nós, para que a gente orar pelo estado do Amapá. Hoje nós recebemos a visita do Cabrini, daquele repórter, né? Também recebemos a notícia que o nosso governador está com mandato de prisão. Então as coisas estão bem complicadas aqui, né? Também descobrimos que tinha uma quantidade grande de medicamento parado na Secretaria de Saúde desde abril, de hidroxicloroquina, e que não era distribuído nos municípios por política, né? Aí trocou o secretário e começou a distribuir. Então, quero pedir que o senhor levante uma oração aqui por nós. Pastor Cleiton, vai falar alguma coisa, meu filho? Não está mais silencioso. Quero fazer uma perguntinha para o pastor aí, pastor Antônio. Sou pastor auxiliar, né, aqui do nosso querido pastor Ronaldo. Pastor de jovens, viu, pastor Toninho? Bacana. O problema dele é só que ele é flamenguista. Eu estou vendo isso aí. Eu não posso nem falar nada, não, porque eu sou cruzeirense e o meu cruzeiro tá... Exato. Então, pastor, como o pastor Ronaldo citou aí, né, nós somos líderes de jovens aqui, eu com a minha esposa, né, e mais outros irmãos, né, e eu tenho acompanhado muito, né, pelas redes sociais, alguns jovens, tenho falado muito com eles, e uma coisa que antes da pandemia, antes da quarentena, já vinha acontecendo bastante aqui, e que por consequência dessa quarentena, né, principalmente jovem, ficar dentro de casa, afetou bastante, que é a questão da depressão e ansiedade, pastor, no meio da juventude, né? Tá se levantando aí muita gente, muitas pessoas, muitos jovens que eu falo, sempre falam a mesma coisa, pastor, parece que aquelas coisas de antigamente está voltando tudo, muitos já estavam sarados, né, por conta, né, da obra de Deus que eles estavam fazendo, envolvidos e tudo, né, mas por conta agora, né, muitos pais proibiram, só estão dentro de casa, né, segundo eles falam, né, tá voltando muita coisa. E o senhor falou agora há pouco sobre animarmos uns aos outros, né, com amor. Né, eu queria que o senhor, né, nos desse uma instrução sobre o que a gente pode fazer para estar animando esse pessoal, né, de que forma, alguma estratégia, quem sabe o senhor pode trabalhar com o povo aí na sua igreja,
né, para que a gente possa pegar um pouco dessa bênção e animar essa juventude aqui, né, que está precisando um pouco disso. O pastor, eu fui pastor da juventude da igreja do pastor Jerônimo durante 10 anos e trabalhei muito com relação à juventude, né? Você falou uma coisa muito, mas muito séria, muito grave, que está acontecendo não só aí no Amapá, mas em todo o território nacional e no mundo. Ontem eu estava assistindo uma live daquele pastor lá, minha esposa é muito fã dele. Ai, meu Deus, lá da Igreja Batista. Famosão. Não, lá da Batista, da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Lucinho Barreto. Não. Como? Lucinho. Pastor Lucinho Barreto. Isso. E no finalzinho, uma menina fez uma pergunta para ele, o seguinte: eu estou sentindo vontade de me matar de novo. O que eu faço? Eu estava sentado assim do lado da minha esposa, né? Ela estava assistindo. Na verdade, eu estava só ouvindo, ela estava assistindo. Aí ele falou assim: olha, eu sou a pessoa mais indicada para falar para você, porque eu também passei por isso, por várias vezes. Pastor, nós estamos vivendo uma pandemia que não é o vírus, ela é totalmente espiritual. Houve um esfriamento da parte da juventude muito grande, até porque, como o senhor mesmo disse, está acontecendo aqui também, muitos pais não estão deixando os filhos irem para a igreja. E ficando dentro de casa, verdadeiramente eles estão bem mais fáceis de serem alcançados novamente pelo mundo. Você pega, por exemplo, quase toda noite tem uma live aí de sertanejo, de não sei o quê, de piada, de não sei o quê. E poucas são as lives que tem do nosso meio. Então, assim, acaba que a pessoa ela começa a ser atraída. É aquilo que eu estou dizendo aqui. Nós precisamos usar esse texto realmente de Hebreus, cuidando também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não adianta só falar, tem que ter prática. Esses dias eu preguei sobre o verbo esperança, né? Todo mundo pensa que esperança é ficar esperando. Esperança não tem nada a ver com esperar. Ficar esperando. Esperando é esperar. Esperança é esperançar. Você tem que ter atitude, né? Então, assim, o que nós estamos fazendo aqui? Os cultos de jovens morreram, literalmente. Não aí, em todo lugar. Então, agora é a hora de nós repaginarmos aquilo que eu estou falando muito, né? Que Deus falou profundamente comigo num sonho profético. Resgate da igreja do século 21. Como fazer isso? Primeiro, amando essas pessoas. Segundo, tendo atitude. Por exemplo, você é o líder deles, começa a fazer live com eles. Começa a mandar mensagem. Não sei se você ouviu a ideia que eu tive, que eu estou usando aqui, de fazer a videochamada. Sim, ouvi. Videochamada, tete a tete. E aí, como é que você está? Faz um discipulado. Se é com rapaz, né, homem com homem, você pega pesado. Como é que você está? Está tudo bem? Você está fraco? Está passando alguma tentação? Sua esposa, pega as meninas, faz a mesma coisa. Por quê? Porque eles vão se sentir protegidos, porque eles estão totalmente desprotegidos. Muitos deles, os pais não são cristãos, bebem, fumam, usam drogas, briga todo dia dentro de casa. E o apoio que eles tinham estava dentro de casa, dentro da igreja, através da sua vida, através dos outros líderes. Só que, com essa situação, os pais não querem deixar os adolescentes irem para a igreja. E eles vão para onde? Eles vão para o mundo virtual. Eles vão hoje, se você abre o Google, você tem o que você quiser. Tudo de pornografia, tudo de coisa errada, não tem nem o que falar, né? Você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. Está tudo lá. Então, se nós não usarmos a ferramenta que Deus deixou, eu acredito, muita gente fala, porque internet é coisa do diabo. Que coisa do diabo, rapaz?
É do diabo para quem é do diabo, que usa para... É verdade. Ué. Com certeza. diabo É pra igual quem é, Coca-Cola. Igual Coca-Cola, que é do diabo, mas um refrigerante de Deus, como deve ser bom, não? Você tá entendendo? Então, é o que nós vamos ter que fazer isso mesmo, pastor. É igual eu falo muito, né? Eu gosto muito desse livro aqui, né? Porque eu escrevi, mas algumas coisas que eu pergunto aqui, quer ver? Só pegar aqui, não sei se vocês chegaram a conhecê-lo. Olha bem para você ver a primeira lição. Agora uma nova criatura. Você mostrar para aquela pessoa que agora ela é uma nova criatura. Certo? Amém. Segundo, abandonando as práticas do passado. A segunda lição. Amém. Terceira lição, confrontando e vencendo o pecado. Quarta lição, consagrando-se a Deus. Quinta, o poder do perdão. Sexta, o poder da oração. Sétima lição, você e Deus e mais ninguém. Que Oitava, a palavra é alimento, ensinando a palavra. Eu leio 7 capítulos da Bíblia por dia. Eu, pastor Toninho. Eu oro 7, porque eu descobri o segredo de Davi. Oitava, a palavra é alimento, aprendendo com a palavra. Nono, aprendendo a ter fé, a 10ª lição. O segredo do sucesso, eu ensino sobre dízimos e ofertas para o novo convertido. E a 12ª lição, não poderia ser diferente, o que é o evangelho quadrangular. Então, começa a fazer essas reuniões, pastor, com seus jovens. Não esquece de ligar para eles, sabe? Amém. De perguntar como é que eles estão, para eles saberem que tem alguém preocupado com eles, que eles não estão abandonados, que a igreja não está fechada. O Amém. templo foi fechado, mas a igreja não. Porque a igreja somos nós. Nós Amém. somos a igreja. Não é o templo que é a igreja. O templo é o lugar que a gente congrega. Então, assim, essa é a palavra que eu vejo como solução, como saída para os nossos dias. Amém, pastor. Obrigado. Deus abençoe, pastor. Valeu. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Não estou te ouvindo. Celular aqui. Agora sim, Tem agora gente sim. me ligando. Vamos lá. Tem alguém? Se não, vamos partir para a oração, né? Sim, Pastor, eu vou baixando esse vídeo, né? Por isso que eu estou colocando aqui no, gravando aqui no Zoom, vou estar jogando no YouTube da igreja perfeito, e pastor. vou estar mandando o pessoal lá da igreja, entendeu? Vou estar distribuindo para pastores e tudo mais. E eu creio que Deus vai honrar a fé de forma sobrenatural. Né? Eu não tenho dúvida disso, pastor. Não tenho dúvida. Pastor, foi muito obrigado. Quero agradecer. Eu sei que o senhor é um homem muita, né, tem muita coisa. O senhor é o presidente do Estado, né? Tem muitos afazeres. Sua igreja é uma igreja muito dinâmica. E quem quer ser vitorioso tem que trabalhar. Né? Não tem jeito. Não Não tem tem outro jeito, né? recurso. Não pode parar, né? Então, eu creio que Deus vai honrar o senhor. Então, faça essa oração, nos abençoe aí, Amém. em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse bate-papo de fé, de compartilhamento, de aprendizado. Quero pedir ao Senhor que libere sobre nossas vidas o Shalom de Israel. Amém. A bênção da saúde física, psíquica e espiritual. A bênção da paz. A paz que excede o entendimento humano. A bênção da alegria. Que a alegria do Senhor seja verdadeiramente a nossa força. Que a justiça do Senhor seja feita e que jamais sejamos injustiçados. E que o Senhor venha nos prosperar em tempos de crise, que nem venha faltar nem empatar, mas que o Senhor possa sempre fazer sobrar. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe.
Muito obrigado pelo convite, pastor. Estou sempre à disposição. Se precisar, estamos aí. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado, viu? Um abraço aí para o povo de Rondônia. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Fica na paz. Fica na paz.